E esses dias o Senhor tem gerado muito no meu coração isso para que eu fale para a igreja. A importância do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus, ele disse que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, ele não viria. O Espírito Santo não viria. Mas Jesus, ele sabia da importância da unção, do mover, do encher do Espírito em nossas vidas, para que a gente ande segundo a vontade do Pai, para que a gente consiga adorar o Pai em espírito e em verdade. Sem o Espírito Santo, amados, a gente não tem condições de dizer que Jesus é o Senhor. Sabia disso? A gente só diz que Jesus é o Senhor por causa da ação do Espírito de Deus em nós. Vocês sabiam que os espíritos malignos, eles não conseguem declarar que Jesus veio em carne? Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos faz, pela fé, compreender essas verdades. E ele nos faz adorar a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, igreja? Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. A Samanta, ela foi para o início, mas nós vamos quase que para a parte do meio. João capítulo 14, a partir do meio, né? Porque o 15 é o meio desse capítulo. João capítulo 14, a partir do versículo 15. A igreja encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Quem é esse conselheiro? No versículo 17 diz: o Espírito da verdade. Aí o que é que Jesus diz aqui? O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Amém, igreja? Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aí o 19 diz: dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês quem? Os discípulos, né? Somos nós. Vocês, porém, me verão. Amém, igreja? Então Jesus disse que o mundo não iria vê-lo mais, porém nós iríamos vê-lo. Por quê? Aí ele diz: porque eu vivo. Aí ele diz: vocês também viverão. Amém, igreja? Então, não existe vida fora de Jesus. E essa vida de Jesus, ela é possível porque o Espírito Santo é ele que traz a vida de Cristo sobre nós. Por isso que a palavra diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Por quê? Porque o Pai deu o Espírito Santo ao Filho, para o Filho poder nos entregar. Para quê? Para que nós pudéssemos viver. Mas, pastor, nós não já vivemos? Os discípulos naquela época não viviam, as pessoas não viviam, sim, elas viviam, mas elas viviam segundo a carne. Amém, igreja? E a palavra diz que quem vive segundo a carne está morto, já morreu. Amém? Mas quem vive segundo o Espírito vive de fato, ou seja, está vivo, foi vivificado. Então, Jesus ele estava mostrando aqui nesse capítulo 19, nesse versículo 19,
que o mundo não iria mais ver Jesus. Por quê? Porque Jesus iria morrer, né? Mas ele agora iria se tornar espírito. Amém? Ele não iria estar mais com sua natureza humana, mas agora ele estaria como Deus, o Deus ressurreto. A gente quando vê em Apocalipse capítulo 1, quando o Senhor ele tem um encontro com João, que João viu Jesus ressuscitado, o que foi que aconteceu? João caiu como morto, porque a glória que estava sobre ele era muito grande. Então, nesse versículo 19, Jesus diz que o mundo não iria mais vê-lo, mas ele diz, vocês, porém, me verão. Aí ele explicou por quê. Porque eu vivo. Agora, por que Jesus vivia mesmo morrendo? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Amém, igreja? A palavra diz, João diz no Evangelho de João, diz que Jesus ele recebeu o Espírito sem medidas. Amém, igreja? Então, quem ressuscitou Jesus quando ele morreu foi o Espírito Santo de Deus. Então, Jesus ele diz, vocês me verão, porque eu vivo. Jesus, ele iria morrer, mas ele iria continuar vivendo, porque ele tinha o Espírito. E nós também iríamos viver através dele, porque o Espírito viria sobre nós também. A igreja está entendendo? Vamos abrir Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Olha só o que é que diz aqui em Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não haverá condenação para quem? Quem está em Cristo. Só que nós temos que entender o que é estar em Cristo. Amados, estar em Cristo é viver uma vida governada pelo Espírito de Deus. Amém, igreja? Estar em Cristo não é mais viver segundo a nossa natureza caída. Mas estar em Cristo agora é viver segundo a direção do Espírito Santo. Vamos continuar aqui a leitura. Versículo 2 diz assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da... Então Jesus ele trouxe a lei do Espírito, que é uma lei de vida. Amém, igreja? Aí o versículo 3 diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, pois está enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo... Amém, igreja? Então, as exigências da lei foi cumprida. Porém, nós não andamos mais segundo a carne. Se nós andássemos segundo a carne, nós seríamos mortos, porque a lei é essa. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida eterna, Deus ele traz a nós através do Espírito Santo. O versículo 5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Amém, igreja? Ou seja,
A inclinação de quem vive segundo a carne, a inclinação da carne é o que guia essa pessoa. É o que dirige essa pessoa. Quem vive segundo a carne, vive voltado para o que a carne deseja. E eu pergunto, a carne deseja o que é bom? Não. Tanto que a palavra diz que o desejo da carne é morte. Por quê? A carne, amados, ela veio do pó. Ela nunca vai se converter. A carne é fraca. Jesus, ele disse isso. Amém? Nós não podemos depender da carne. O Senhor disse, maldito o homem que faz do seu braço a sua força. Maldito aquele que depende de si, que tem confiança em si, que tem confiança na sua carne. A nossa dependência tem que estar o tempo todo em Deus. Então, quem vive de acordo com o Espírito, continuando o versículo 5, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aí o versículo 6 diz, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, olha só, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Olha só, quem é inclinado pela carne, ou quem quer viver segundo a carne, não pode agradar nunca a Deus. Porque a carne sempre vai desejar o que é contrário à vontade de Deus. A mentalidade, versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O versículo 9 diz assim, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém, igreja? Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. Já já a gente vai conversar um pouquinho. Aí o versículo 10 diz, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito, aqui já é o seu Espírito, o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês ou em nós. Quem foi que deu vida a Jesus quando ele morreu? O Espírito Santo. Por isso que aqui no 19 Jesus diz, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Por que o mundo não iria mais ver Jesus? Porque ele iria morrer. Não é isso? Aí ele diz, vocês, porém, me verão. Por que nós iríamos ver Jesus se Jesus iria morrer? Porque o Espírito Santo que estava sobre Cristo iria o ressuscitar. E esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o que foi que Jesus fez antes de partir? Ele disse, eu vou rogar ao Pai. Eu não vou deixar vocês órfãos, como a gente leu, né? Não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará o Espírito da verdade para estar convosco todos os dias. Esse Espírito, Ele vai ressuscitar vocês e vocês não vão andar mais segundo a carne. Agora vocês vão andar na minha direção. Vocês vão andar segundo o Espírito. Agora vocês não vão mais fazer a vontade de vocês. Agora vocês vão fazer a minha vontade. Amados, Jesus ele fez a vontade do Pai como homem, porque ele estava cheio do Espírito. Quando Jesus estava lá no monte orando antes da crucificação, ele como carne, ele disse, Pai, se for possível,
Passa de mim esse cálice. Mas olha o Espírito, contanto não seja feito segundo a minha vontade, mas a tua. Jesus, ele deixou a vontade da carne prevalecer. Ele foi guiado pelo Espírito. Ele só conseguiu obedecer a Deus porque o Espírito tinha liberdade dentro dele. Jesus, ele permitia que o Espírito Santo o dirigisse, o governasse, o conduzisse, para que ele pudesse fazer a vontade do Pai. No versículo 15 de João, Jesus, ele diz que aquele que me ama, deixa eu abrir aqui rapidinho. João 14:15 diz: se vocês me amam, obedecerão o quê? Aos meus mandamentos. Amados, quem ama Jesus, automaticamente obedece os mandamentos dele. Não há incoerência. Às vezes a gente dizer que ama Jesus, mas não ama a palavra dele, isso é uma incoerência. Porque Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. Eu preciso ter prazer pela palavra, eu preciso amar essa palavra e eu preciso me deleitar nela constantemente com a ajuda do Espírito para que eu possa entender tudo que o Senhor está dizendo. Porque os que amam Jesus e que obedecem à palavra de Jesus, são por estes que o Senhor Jesus pede ao Pai para dar o Espírito. No versículo 16 diz isso: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo. Amados, quem não obedece à palavra não pode receber o Espírito Santo. Quem não ama Jesus, quem não se achega a Jesus, não pode receber o Espírito Santo. Mas aquele que ama a Jesus e se submete a Ele por sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, a estes o Senhor dá o seu Espírito. E aqui Paulo está dizendo que quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quando eu não obedeço a palavra e eu ando segundo a carne, muitas vezes o que nos domina, amados, é o espírito do engano. Porém, quando eu observo o que a palavra diz atentamente e eu me esforço em cumprir o que ela diz, sendo fiel ao Senhor, eu me torno prudente. E aí o Espírito Santo, ele passa a ter liberdade em nossas vidas e ele começa a nos vivificar, ou seja, ele começa a vivificar, amados. Deixa eu interpretar aqui. É tirar o desejo da carne. Amém? Quando nós estamos longe de Cristo, o que nos domina é a carne. A carne, ela vem com os seus desejos e ela fica querendo nos dirigir a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas a primeira coisa, quando nós nos achegamos ao Senhor através de Jesus, e Ele nos dá o seu Espírito, e o Espírito Santo começa a nos vivificar, a primeira coisa que o Espírito Santo começa a fazer é tirar o desejo da carne e começar a colocar o desejo das coisas espirituais em nosso coração. A gente passa a querer vir para o culto, cultuar, congregar. A gente passa a querer ter comunhão com o irmão. A gente passa a querer ler a Bíblia. A gente começa a querer orar. A gente começa a desejar o jejum. Não jejuar para receber algo, mas jejuar para ter comunhão com o Senhor. Para crescer em graça e em conhecimento. Então, o Espírito, ele quer vivificar-nos.
para vivermos para a glória do Pai. Aí uma coisa que nós temos que entender, olha gente, sem o Espírito Santo de Deus, isso não é possível. Sabia que a obra da regeneração, quem faz em nós é o Espírito Santo? É Ele. Não pense que é você que agora aceitei Cristo, eu agora tenho força para dizer não para o pecado, eu agora vou viver segundo... Não é a sua força, não. Não pense que é uma direção sua, mas é uma direção do Espírito de Deus. É Ele que vai nos regenerando, Ele vai tirando prazeres da carne e Ele vai colocando prazeres espirituais. Como isso é glorioso. Por isso que a gente precisa se envolver mais com o Espírito. Por isso que a gente precisa ter uma comunhão com o Espírito. Por isso que a gente precisa ter um relacionamento íntimo com o Espírito de Deus para que Ele possa nos guiar. Para que possamos alcançar a vontade de Deus. Eu vou continuar aqui a leitura em Romanos capítulo 8. No versículo 10 diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Aí o versículo 11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Aí o versículo 12 diz: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viver. Então quem é que vai fazer morrer os desejos da carne em nós? O Espírito Santo. Às vezes a gente não consegue ficar firme em Cristo, porque às vezes a gente acha que depende da gente isso. A gente às vezes diz: eu preciso me santificar. Então eu preciso orar mais para eu não ter mais prazer ou desejo por isso. Às vezes a gente acha que é o nosso ato, que é a nossa força, que somos nós que vai fazer com que as coisas aconteçam. Amados, o Espírito Santo, um dos maiores propósitos dele estar aqui na terra é para glorificar Jesus. Amém, igreja? E Jesus, ele tem que ser glorificado em nós. Se eu sou autossuficiente para conseguir dominar a minha carne, por que eu preciso da ação do Espírito? E por que eu preciso de Cristo? Se eu já consigo sozinho. Por isso que Jesus, ele disse: sem mim, nada. Sem Jesus, a gente não pode nada. E amados, entenda que a gente faz a vontade de Jesus é pelo mover do Espírito. É o Espírito Santo que precisa ter liberdade em nós. É por isso que nós precisamos lutar para ter comunhão com o Espírito Santo. Como eu falei a semana antepassada, quando Jesus decidiu fazer a vontade do Pai, quem veio sobre ele foi o Espírito Santo. Para quê? Para guiá-lo, para ajudá-lo, para fortalecê-lo. Jesus na terra estava como homem. Como homem, ele não tinha todo o conhecimento, ele não tinha toda a sabedoria, ele não sabia de tudo. Quem era que revelava as coisas para ele? O Espírito Santo. Quem era que dizia para onde Jesus ir? Como foi que Jesus encontrou com aquela mulher do tanque, se o Espírito Santo não dissesse: olha, vai agora que ela está lá. Preciso ter um encontro com ela. Amados, eu passei um momento lendo o livro de Atos, não que eu já não houvesse lido, mas assim, eu me concentrei em ler o livro de Atos para ver a ação do Espírito Santo ali na vida dos apóstolos.
Quer entender a ação do Espírito? Quer conhecer mais intimamente o Espírito? Quer ver como o Espírito é importante na vida do cristão? Leia Atos. Teve momentos que Paulo disse, eu vou por aqui. O Espírito Santo, opa, não vai não. Você não vai por aqui. E Paulo, então eu vou por aqui. O Espírito Santo, também não vai por aqui. E Paulo ficou, e agora? Foi orar. Aí o Espírito Santo disse, olha, o Espírito Santo trouxe uma revelação. Passe para Macedônia. Tem pessoas lá esperando. Então, quando a gente lê Atos, a gente vê que a gente não vive mais segundo a nossa vontade. É como Jesus ele disse para Nicodemos: necessário vos é e nascer de quê? Porque quem nasce da carne é carne. Nicodemos, quando Jesus falou, não entendeu, disse: Senhor, eu já sou velho, por acaso eu vou voltar de novo para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: Nicodemos, eu estou falando contigo de coisas naturais, coisas humanas, e tu não está entendendo. Tu que é mestre da lei, não está entendendo, Nicodemos. Aí que foi que Jesus disse: quem é nascido do Espírito é como o vento. Amém, igreja? Não sabe de onde vem, nem para onde vai. E às vezes nós queremos viver com Cristo e cheio do Espírito, fazendo a nossa vontade. Não existe. Não existe. Quando o Espírito Santo, ele começa a governar a nossa vida, o nosso ser, a nossa consciência, a nossa vontade, as nossas escolhas, é ele que determina para onde a gente vai, ou se teremos que voltar, é ele que nos conduz. Por quê? Porque ele conhece a vontade do Pai, porque ele conhece a vontade do Pai, porque o Espírito Santo é o único que prescruta as profundezas de Deus, e ao mesmo tempo prescruta o mais profundo do homem. O Espírito Santo é o único que pode unir a vontade do homem à vontade de Deus. A nossa vontade só vai estar andando segundo a vontade de Deus se a gente permitir que o Espírito Santo ele faça essa junção. Labassuri anda labahai. Porque o Espírito Santo, quando ele vem, o que está morto, ele vivifica, ele ressuscita, ele nos ajuda a não mais ser mortais ou viver pela carne, mas ele nos ajuda a andar segundo a vontade de Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia! É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Nós somos totalmente dependentes dele. E se a gente não entender isso, vai haver um conflito. A nossa carne vai querer coisas e a gente vai achar que é o Espírito. E quando a gente fizer, o Espírito Santo vai nos entristecer. Porque o Espírito Santo ele está aqui para nos ajudar. Quando Jesus rogou o Pai, rogou para que nós não estivéssemos sós. Jesus, ele sabia que ele iria para o Pai, porém ele antes de ir, ele disse para os discípulos o quê? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque Jesus, ele disse isso, se Jesus iria partir, porque Jesus estaria conosco através do Espírito Santo de Deus. Deus está em nós pelo Espírito Santo. Algo que Jesus disse em João 14, 23. Deixa eu ver se é 23 ou se é 24. Deixa eu abrir aqui. Oh, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. É o 24 que diz assim: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Não, é o 23.
Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha só. Jesus no 15 ele disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aí no 16 ele diz: e eu pedirei ao Pai, ele lhes dará o quê? O conselheiro, né? Que é o consolador. E aqui no 23, ele é como se ele estivesse completando o que ele estava falando. Ele diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Por que o Pai vai amar? Porque quem ama a palavra, ama o Filho. Quem ama o Filho, agrada ao Pai. Amém, igreja? Então, quem ama a palavra, ama o Filho. Quem ama o Filho, agrada o Pai. E aqui Jesus, ele diz: nós, amém, igreja? Nós viremos a ele e faremos morada nele. Jesus disse: eu, Pai, eu, Filho e o Pai, viremos a você e faremos morada em você. Como é que Deus faz morada em nós? Através do Espírito Santo. Paulo disse isso, que nós somos templos e morada do Espírito. Aquele que destruir esse templo, ele disse que vai ser destruído. Quem destruir esse templo vai ser destruído, porque nós somos templos da morada do Espírito Santo. Deus, ele habita em nós através do Espírito Santo. Amém, igreja? Então, nós precisamos do Espírito Santo, porque o próprio Cristo, ele precisou. Vou continuar aqui lendo Romanos, já eu vou ler uma passagem aqui para a gente entender que o Senhor Jesus, ele precisou do Espírito Santo. Os apóstolos, eles precisaram. Nós também precisaremos. Versículo 14, né? Porque todos os que são guiados, eu acho linda essa passagem. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? A versão que eu estou lendo é a NVI. Amém? Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Jesus é o que de Deus? Filho. Jesus foi guiado por quem? Pelo Espírito Santo. E por que conosco vai ser diferente? Porque a gente aqui na terra acha que vai conseguir fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Que audácia, né? Que atrevimento, né? Cristo precisou e eu não preciso. O batismo do Espírito Santo era para o passado. Não é para hoje. Hoje a gente não... E o que foi que mudou? Jesus precisou, os apóstolos precisaram, e nós não, nós somos melhores? Não. Só quem é guiado pelo Espírito é que é filho de Deus. Não tem outra forma de ser filho. Só quem é guiado por ele. Aí o 15 diz: pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito, esse daqui 16 também é lindo. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Oh, glória! Quem testifica com o nosso espírito que somos filhos é o Espírito Santo. A palavra diz em Efésios, né, que quando nós recebemos Cristo, nós nascemos de novo, porque o Espírito Santo fez o nosso espírito nascer de novo, fez ele ser recriado, agora para andar segundo a vontade de Deus. E a palavra diz que o Espírito Santo, ele nos selou. E esse selo, a palavra diz que é a garantia
da nossa salvação. Amém, igreja? É a garantia. Então, esse versículo 16 diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. O que é isso, testificar, pastor? Ele traz a certeza. Né? Ele testemunha. É como se ele dissesse para o nosso espírito: olha, não tem para que temer, porque agora você é filho de Deus. Olha, por mais que você esteja passando por tribulação na terra, por luta, entenda, agora você é filho. No último dia eu vou te ressuscitar. Tu vai estar com o Pai para sempre, porque tu é filho dele. Jesus, ele disse: o servo não tem lugar permanente na família, mas o filho tem. Nós somos filhos. Jesus disse que nós não somos servos, nós não somos seus escravos. Jesus disse que nós somos seus amigos, e o amigo faz o que o seu Senhor quer. Como amigo, nós nos tornamos também filhos. Então o Espírito Santo, ele testifica em nós, ele diz: olha, você agora é filho, você agora tem uma identidade, você não está mais sem pai, você que antes achava que estava perdido, que era sozinho no mundo, que não tinha alguém para te ajudar, para te dirigir, entenda, eu estou contigo, o Pai me enviou através do Filho, o Filho rogou ao Pai, e eu vim até você por causa do pedido do Filho, e eu estou aqui para estar contigo todos os dias, para te dirigir, para te ajudar. Olha, eu estou aqui para confirmar que você não está só, que agora você tem um Pai, que é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. É Ele quer governar a tua vida, Ele quer dirigir a tua vida, Ele quer te conduzir em vitória, em meio às lutas. Labassou de canta lamanai, Deus Todo-Poderoso, Deus grande e soberano. Então o Espírito Santo, ele nos dá essa certeza. Se não fosse o Espírito Santo, nós duvidávamos da salvação. As pessoas podem até nos perguntar: tu é salvo? Eu sou salvo. Por que tu é salvo? Porque eu recebi Jesus. Mas como é que você tem certeza que porque recebeu Jesus você é salvo? Porque algo dentro de mim confirma. Oh, glória a Deus! Por mais que fora seja só confusão, mas dentro, e Paulo disse isso, por mais que o meu homem exterior esteja a se desgastar, o meu interior se renova, mas porque o nosso homem interior se renova, oh glória a Deus, porque o Espírito Santo, ele faz isso, ele traz o renovo de Deus, ele traz a vida de Deus, ele traz a novidade de Deus, e aí eu já não vivo mais como eu vivia antes, agora eu posso ser diferente, eu agora posso ter uma vida ousada, uma vida gloriosa, uma vida vitoriosa, e agora eu não ando mais pelo medo, porque eu não recebi um espírito de escravidão para ter medo, mas eu recebi um espírito que me dá ousadia, um espírito que me dá poder, um espírito que testifica com o meu espírito: você é filho, e porque você é filho, tem herança, tem promessa, tem bênçãos, tem vitória. Ah, mas eu estou em luta. Não se preocupe não, que no tempo certo a vitória vai chegar. Ah, mas está difícil, mas não se preocupe não, porque eu estou aqui te ajudando, você não está só. Oh, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo está aqui conosco, igreja. E às vezes nós não o valorizamos como ele deve ser valorizado. Às vezes não contamos com ele. Ah, mas pastor, eu vou contar com ele nas mínimas e nas máximas. Conte em tudo com ele. É o prazer do Espírito Santo te ajudar. Quando ele te ajuda e você anda segundo a vontade do Pai, o Pai é glorificado no Filho.
O mundo começa a ver a ação de Cristo na tua vida, porque o Espírito Santo ele te conduz a isso. Nós precisamos do Espírito Santo. Então não despreze ele. Não ignore a presença dele. Chame ele. Quando acordar, converse com ele. Diga, Espírito Santo, bom dia, eu preciso do Senhor. Me ajuda, amigo Espírito Santo. Labassou de canta lamanai. Faça isso. Deixa o Espírito Santo guiar a tua intercessão. A palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Mas nós temos um amigo, um ajudador que está conosco. E a palavra diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo, ele sabe o que é melhor para a tua vida. Ele sabe o que é que Deus tem para a tua vida. Porque ele conhece os planos de Deus. Ele conhece os sonhos de Deus. E ele quer ajustar os teus sonhos e os teus planos com os projetos de Deus. Ele quer alinhar. Mas para isso nós precisamos que ele tenha liberdade em nós. Às vezes a gente rejeita a voz do Espírito. Às vezes o Espírito Santo diz, não vá por aqui, a gente vai, é teimoso. O povo de Israel no passado, ele resistiu ao Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus não quer que a gente resista à voz do Espírito. O Senhor Jesus quer que a gente se sujeite à voz dele, quer que a gente se submeta à voz dele, quer que a gente obedeça ao que ele diz. Mas o Espírito Santo, ele é tão sensível que ele se preocupa com tudo. Eu perdi um envelope de dízimo com o dinheiro da igreja. Eu levei numa pasta e a pasta estava meio aberta. Eu, meu Deus, caiu na rua. Se caiu na rua, e agora? E eu saí na rua procurando e não achei. E fiquei em desespero. Passei um dia em desespero, eu passei 2 dias em desespero. Liguei para os parentes, está aí na casa de vocês? Será que caiu aí? Eu olhei no carro, procurei em todo lugar e nada de achar. E eu disse, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar, não. Aí foi quando eu disse, Espírito Santo, meu amigo, me ajuda a encontrar. Mas ele botou na minha mente onde estava. Ele disse, vá para a brecha do sofá e puxa. Quando você puxar, igreja, olha, estava lá, eu, como foi que caiu aqui, meu Deus? Numa brechinha lá dentro do sofá, e só ele para revelar. Se ele não tivesse revelado, eu não ia mexer ali para puxar o sofá e ver que estava lá dentro. E quando eu encontrei Jesus, obrigado, obrigado, Espírito Santo. Oh, como tu és bom. Então, amados, o Espírito Santo nos ajuda em tudo. Teve vezes que eu quis acordar de madrugada para orar. Eu disse, Espírito Santo, me acorda a tal hora. Exatamente na hora que eu falava, ele acordava. E a gente diz, mas o Espírito Santo, ele é real? É real. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus também. Agora imagine, Deus Trino está aqui conosco. Amanda, sou. Deus está contigo o tempo todo. Ele não te deixa só momento algum. Ele está te dirigindo, te governando, ele está te ajudando, ele quer te ajudar. Só que muitas vezes a gente não conta com ele. Conte com o Espírito Santo. Jesus falou acerca da importância dele. Amados, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Oh, aleluia. Diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré,
com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus estava com Jesus através do Espírito Santo. Amém? E Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo com poder. Ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. E aí, através do Espírito Santo, ele saiu fazendo a vontade de Deus. Curando, libertando, salvando. Amém, igreja? Então, Jesus, ele dependeu do Espírito Santo para fazer a obra. Amém? Ele precisou, da mesma maneira, nós também iremos precisar. Então, eu vou parar por aqui, semana que vem a gente continua. Eu vou falar quando Jesus, ele fala sobre a importância do Espírito Santo ter que vir, por que ele tinha que vir. A gente vai falar um pouco sobre isso e a gente vai ver o que foi que o Espírito Santo ele fez na vida daqueles que permitiram que ele dirigisse sua vida. Porque, olha, amados, o Espírito Santo ele é muito educado. Ele não invade a privacidade de ninguém. Ele está contigo, mas ele espera que você se relacione com ele para ele te responder. Ou quando ele vem falar é porque você está em um perigo extremo. Eu digo isso porque teve um momento que eu estava meio rebelde com o Senhor. E o Espírito Santo, a voz dele foi como um grito na minha consciência. E ele fez, pare! E veio um temor sobre mim. E eu disse, Espírito Santo, obrigado. Eu sei que é o Senhor falando comigo. Eu não imaginaria que o Senhor falasse dessa forma também. Porque sempre foi tão suave eu falar do Espírito Santo. A gente sente o Espírito Santo aqui. Não é? Tem sentimentos que a gente sente aqui dentro. Aquela voz suave, dizendo para a gente fazer algo e a gente diz, isso é o Espírito Santo. Porque eu não tinha condições de pensar isso, imaginar isso ou querer isso. É o Espírito Santo. Mas sempre foi muito suave. Mas nesse dia foi uma voz forte. Falando com autoridade. Porque senão eu iria me perder. E amados, o Espírito Santo ele está aqui para te ajudar. Para te guardar. Para te levar para o Pai protegido. Por isso que ele é esse selo. Um selo é um sinal de proteção, de que nem todo mundo pode abrir esse selo. Só quem pode romper os selos é quem tem autoridade. O selo era para que a correspondência chegasse em um local sem ser violada. E o Espírito Santo está aqui para isso. Para a gente não ser violado, defraudado pelo engano, pelo mal, pelos homens maus também. Porém, nós precisamos ouvi-lo, deixar ele nos guiar para a glória do Pai, no nome de Jesus. Vamos colocar de pé, amados, vamos orar.